Boa noite, irmãos. Paz e graça do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Vamos ter o nosso momento de meditação na palavra do Senhor. Mais uma vez, já lemos, e eu quero convidar vocês novamente a mais uma meditação. E o texto que eu gostaria de ler fica em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 23. Romanos 8, 23 a 25. Diz assim a palavra: E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Até aqui. Senhor Jesus, obrigado mais uma vez por esse dia, essa noite, a oportunidade de nos reunir, Senhor. Aceita louvor, aceita nossa gratidão, e que a Tua palavra seja sempre palavra viva ao nosso coração. É isso que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós temos caminhado aqui junto com vocês nos domingos, no que a gente tem chamado Academia do Espírito, buscando pensar aquilo que seriam os exercícios espirituais para nossa alma, para o nosso coração, exercícios da piedade cristã, como Paulo nos exorta, nos convida a exercitarmos virtudes do nosso coração, da nossa alma, que nos coloquem próximos de Deus, que nos fortaleçam espiritualmente. Então, esse é um tema assim, que abre para nós um leque quase que infinito. E eu quero trazer alguns temas, algumas virtudes cristãs que podem ser de fato exercitadas se a gente conhecer esse caminho. E eu queria hoje falar sobre esperança. Queria falar sobre a esperança. Já em alguma meditação anterior eu falei sobre esperança dentro de uma outra temática de oração, mas eu queria falar um pouco mais hoje, de maneira específica, sobre esperança. Não sei qual é o conceito que a gente tem de esperança, que você tem de esperança, mas eu queria que a gente compreendesse e se fortalecesse mais do que a gente pode chamar de esperança cristã. Então, uma primeira definição aqui, que eu trago aos irmãos, e a gente parte daqui, é que esperança é viver no presente os efeitos de uma realidade que será plena no futuro. Esperança é viver no presente os efeitos de uma realidade que será plena no futuro. Então, é claro que quando a gente fala de esperança cristã, nós estamos falando de coisas muito importantes, porque nós sabemos que quando se trata de salvação, de redenção, de vida eterna, nós estamos falando de coisas que vão se concretizar em algum lugar no futuro. Elas não estão presentes aqui e agora. Então, se eu tenho fé na Bíblia, nas promessas da Bíblia, nas promessas de Jesus Cristo,
Eu entendo isso. Que eu aguardo algumas coisas muito importantes que vão acontecer comigo, com a comunidade cristã, com a minha família, e que elas vão se realizar de maneira plena somente no futuro. Então, isso é esperança. E a esperança, quando essa fé, ela possui efeitos na minha vida no presente. E aí a gente vai começar a diferenciar esperança cristã de outros tipos de esperança. Deixa eu começar a falar sobre isso. Por exemplo, um conceito assim normal de esperança. Alguém poderia falar alguma coisa como: eu tenho esperança de um dia conhecer a Itália. O que essa pessoa está dizendo? Ela está dizendo que ela tem um sonho, por exemplo. Um sonho que é alguma coisa que é um desejo, uma vontade de conhecer a Itália. Isso pode acontecer ou não. É um sonho dela, é uma vontade, é um desejo. Ela sabe que não é uma coisa importante e fundamental que vai ser vital para a sua vida, mas é um sonho. Isso não é esperança. A esperança cristã não é assim. Não é o desejo de que alguma coisa aconteça. Não é a vontade de que alguma coisa aconteça. Não é sonho. Esperança cristã é a certeza de que uma coisa vai acontecer no futuro e eu espero por ela. Ela vai acontecer. Não se está em discussão se vai acontecer ou não. Vai acontecer. E eu espero. E esse esperar influencia a minha vida hoje. Nas minhas atitudes, decisões, elas influenciam hoje. Pois bem, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Algumas coisas muito concretas em relação à nossa esperança. Esperança cristã descansa na expectativa da vida eterna com Cristo. Se a gente tivesse que resumir, qual é essa principal coisa que o cristão espera? Que é o alvo da sua esperança futura? Eu diria que é isso. É a expectativa da vida eterna com Cristo. Desse habitar de forma plena com o Senhor Jesus, livre da morte, livre do pecado, livre de qualquer limitação. E é uma expectativa que eu tenho do que vai acontecer depois dessa vida. Depois que a gente morrer, depois que Jesus voltar, e aí esse encontro vai acontecer e a partir daí eu vou viver com ele. Então, esperança cristã passa pela fé nessa realidade. Então vamos voltar e olhar para esse texto que a gente leu aqui no começo e pensar um pouquinho de algumas coisas que nos falam esse texto a respeito da esperança cristã. Vamos ler novamente. Paulo vai dizer assim: e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Algumas coisas muito importantes que esse texto nos revela a respeito da nossa esperança. Primeira delas aqui, eu vou olhar um pouco enquanto a gente olha esse texto, olha e lê esse texto. Primeiro ele começa a falar que nós experimentamos apenas os primeiros frutos. Irmãos, é tão bom entender isso, que nós já somos salvos, que nós já fomos resgatados por Jesus Cristo, que Deus já nos retirou do inferno, que Deus já nos deu a salvação, só que, até o momento, a gente só experimentou os primeiros frutos dessa salvação.
O que está por vir, tudo que nós ganhamos de Jesus Cristo, a sua vida, o que vai significar essa restauração, essa salvação, essa redenção, a gente ainda experimentou pouco. É como você ter uma árvore frutífera no seu jardim, e aí você se alegra quando você começa a ver brotar e as primeiras frutinhas começam a aparecer ali. Aquilo já te traz uma alegria, você quer colher aquilo, mas são somente os primeiros frutos de uma árvore que ainda vai ser totalmente carregada de frutos. É isso que ele está descrevendo aqui. Esperança é entender que essa salvação que eu já recebi tem muito mais. Isso é só o começo. Aquilo que eu e você conseguimos experimentar aqui com relação à presença de Cristo, a entender o trabalho do Espírito Santo, qualquer coisa que a gente chama de bênção de Deus, é somente, irmãos, os primeiros frutos daquilo que nós vamos receber. Isso é só o começo. Como se fosse uma amostra grátis. É o que seria possível experimentar hoje no mundo onde a gente vive. E aí ele continua, ele diz, gememos interiormente. Aqui fala alguma coisa muito importante também, porque fala da nossa própria expectativa. Esse gemer significa que existe expectativa, que existe o desejo dentro de nós de que isso se concretize. Que nós ansiamos por esse algo mais que de fato vai acontecer na nossa vida. Que a vida presente é uma vida com sofrimentos, com gemidos, porque nós vivemos a expectativa da nossa redenção plena. Há um gemer de quem espera pelo novo de Deus, pelo definitivo de Deus, por aquilo que Deus está preparando para cada um de nós. E aí ele fala um pouco dessa salvação, usando alguns termos aqui nesse texto, né? Ele diz, esperamos a nossa adoção como filhos, e aí ele diz em seguida, a redenção do nosso corpo. E aqui a gente vai vendo como isso que eu falei para vocês, o aspecto da nossa salvação, ele é complexo. Existem algumas coisas que são concretas aqui, e existem outras que somente no céu ou nesse porvir é que nós vamos experimentar. Por exemplo, quando ele fala de adoção de filhos, isso é algo que a gente já experimenta aqui e agora. Nós somos adotados por Deus. Esse é um aspecto legal que eu falo de lei, de legalidade, de justiça, um aspecto legal da nossa salvação. Nós fomos adotados, então oficialmente somos filhos de Deus. Não éramos, mas ao sermos salvos, nos tornamos filhos de Deus, nós fomos adotados. Só que tem alguns aspectos que nós não experimentamos agora, ele está para acontecer no futuro, que é, por exemplo, a redenção do nosso corpo, que é a segunda parte de que Paulo fala no texto. Esse é um aspecto que a gente chama escatológico. Escatologia significa aquilo que está relativo ao fim, ao último capítulo da história. Então, a redenção do meu corpo, ou seja, quando o meu corpo vai ser tirado de toda a possibilidade do sofrimento, do pecado, de todas as limitações na qual a humanidade foi jogada por causa da queda, não vai existir mais. Só que eu não experimento isso hoje. Hoje eu tenho que encarar todas as minhas limitações, as limitações do meu corpo, as consequências do pecado da humanidade e dos meus próprios pecados. Mas tem um momento, e eu creio, e eu espero, em que meu corpo será redimido, restaurado. Eu não sei nem como seremos
como seremos transformados, mas eu creio nessa promessa, porque a palavra me revela essa promessa. E ele ainda fala mais uma coisa, sobre a natureza da esperança, que é a esperança não se vê. Por isso é a esperança. Aí é uma relação íntima da esperança e da fé. Podia dizer que esperança e fé são duas irmãs. Quer entender um pouco mais de esperança? Você tem que entender fé. Sem fé não é possível ter esperança. Esperança cristã. Porque a esperança cristã é baseada na nossa fé nas promessas de Deus. E muitas dessas promessas nós não podemos vê-las. Nós só esperamos. Nós cremos e nós esperamos. Então entenda, a sua esperança está fundamentada em alguma coisa que você não pode ver ainda. Mas você espera. Você crê. Está ali. Está reservado para você. Está planejado para você. É o que vai acontecer com você. Então é muito importante que o crente entenda isso. E a última coisa aqui nesse texto é que ele diz: e aguardamos o quê? Pacientemente. O exercício da esperança é um exercício de paciência. Eu creio, eu espero de forma paciente. Vai acontecer no tempo certo. Eu preciso aguardar. A esperança é aquela que me ajuda, me alimenta, apesar do sofrimento. Por que a esperança é útil? Porque no nosso dia a dia nós vamos conviver com o sofrimento, com aquilo que luta contra a nossa própria vida, com os nossos valores, com a nossa fé. E aí nós somos tentados ao quê? A desanimar, a desistir. E aí é que o cristão se alimenta da esperança. Que é esperar que o perfeito de Deus ainda está por vir, não é o aqui e agora. Nós vivemos a imperfeição do mundo, dos nossos dias, da limitação do pecado, da presença do sofrimento, mas nós esperamos pelo perfeito. E o perfeito vem. Agora eu queria trazer mais algumas coisas para os irmãos. Primeiro, duas críticas que são feitas à esperança cristã. A primeira crítica que é feita à esperança cristã é a alienação. Aqueles que estão de fora vão criticar a igreja e o cristão de alienação. Então eles vão dizer que essa esperança de céu, de vida após a morte, é uma forma de escapismo, de escapar da realidade. É uma forma de autoilusão. É uma forma de fugir do sofrimento desse mundo e projetar um não sofrimento num outro mundo. Então o mundo tem essa acusação contra os cristãos. Por exemplo, uma das pessoas que disseram isso foi Karl Marx, falando que a religião é o ópio do povo. A fé te tira do mundo. A fé é uma ilusão que os homens inventaram para não resolver seus próprios problemas e não encarar o sofrimento. Que acreditar na vida após a morte impede que você lute pela vida antes da morte. Então, é claro, você talvez já tenha ouvido isso de alguém. Eu poderia citar textos sem fim da Bíblia nos mostrando que a fé e o nosso engajamento com essa vida está em todo lugar na Bíblia. Por exemplo, quando Jesus orienta os seus discípulos na pregação do Evangelho, na expansão do reino de Deus, por exemplo, Lucas 10, 9, nós lemos assim: curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Curem os doentes que ali houver
e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Ou seja, eu trago aqui apenas um texto dos tantos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que nos mostram, por exemplo, que quando o evangelho do reino de Deus e a esperança do reino de Deus era pregada pelos cristãos, junto dessa pregação ia também a ação. Ia também a preocupação com a doença do aqui e agora, o que eu posso fazer pelo meu irmão, o que eu posso fazer pelo mundo, o que eu posso fazer pelas pessoas que estão à nossa volta. Jesus tinha uma pregação do céu, do reino de Deus, mas Jesus curava doentes, Jesus alimentava as pessoas. Jesus tinha uma resposta para o sofrimento agora, que não era só a promessa da vida no futuro. Então a gente poderia facilmente ver que na palavra de Deus não há alienação para os que têm fé e esperança, muito pelo contrário. E aí eu estava me lembrando de um exemplo que eu li há algum tempo atrás, já até tinha compartilhado com os irmãos. Um sociólogo que uma vez fez um estudo sobre o crescimento do cristianismo. E aí ele fez a seguinte pergunta: por que o cristianismo teve tanto sucesso no Império Romano, nos primeiros séculos da era cristã? E aí ele achou o seguinte dado, e aí ele foi atrás, fazendo as perguntas, né? Que no segundo, que em um século, os cristãos passaram de 6% para 50% da população romana. Isso nos primeiros séculos da era cristã, né? Segundo, terceiro século. Passaram de 5% para 50%. E aí ele fez essa pergunta: por que os cristãos cresceram tanto, se multiplicaram tanto? E aí ele chegou a uma das respostas, uma das conclusões que ele chegou, foi que no segundo e no terceiro século, duas grandes pestes assolaram o mundo. A Europa, ali antiga, o mundo, epidemias que matavam, dizimavam as populações. No segundo e no terceiro século, eram doenças novas que hoje já tem cura, já tem vacina, mas naquele tempo não. Então matava mesmo, e era pelo contágio, contato. E foi um caos no mundo medieval. Aqueles que eram mais ricos fugiam das cidades, pegavam seus bens, seus recursos e fugiam das cidades infectadas, deixando o povo para trás. Os médicos faziam a mesma coisa. Abandonavam as cidades, abandonavam as vilas infectadas e iam embora. As pessoas abandonavam seus próprios parentes que estavam doentes. Tinham entendido que aquilo não tem cura, é contagioso. Ficava para trás. E aí, meus irmãos, a história conta que só um grupo não abandonava os seus doentes. E esse grupo eram os cristãos. Os cristãos eram o único grupo da antiguidade que não abandonavam os doentes. Cuidavam deles, tratavam de suas feridas. E com isso, aquela doença que não tinha cura, mas havia por haver tratamento e o não abandono, as pessoas começavam a sobreviver. E mais do que isso, os cristãos foram o único grupo que não só acolheram seus próprios doentes, mas acolhiam os doentes abandonados pelo restante da sociedade. E isso foi um grande testemunho no segundo e no terceiro século. E por isso as pessoas se convertiam em massa ao cristianismo. Perguntando por que essas pessoas não abandonam seus doentes como todos os outros. Por que essas pessoas vêm aqui, tratam da gente, nos acolhem, cuidam de nós, mesmo sabendo que elas podem morrer por fazer isso? E a fé cristã cresceu como em nenhuma outra era, desde que a era cristã começou. E esse exemplo eu trago porque o autor coloca exatamente isso. A esperança e a fé cristã não traz alienação, muito pelo contrário.
Em muitos momentos, os cristãos foram aqueles que mais fizeram por esse mundo, pelas pessoas, que menos fugiram do sofrimento, que mais entenderam a sua missão de amar as pessoas aqui e agora. A esperança de um futuro diferente só alimenta a minha consciência de missão no hoje e no agora. Então, a primeira crítica à esperança cristã é a alienação. A segunda crítica à esperança cristã é a infantilização. Esse é um tema interessante, talvez até engraçado para alguns. Usando uma frase de Lewis a esse respeito, eu explico do que se trata. Lewis vai dizer assim: não devemos nos preocupar com os irônicos que tentam ridicularizar a esperança cristã do paraíso, dizendo que não querem passar a eternidade tocando harpa. Uma segunda crítica à esperança cristã é que ela seria uma esperança infantil. Que o céu é uma figura infantil. Que só criança para crer nessa coisa de céu, com anjo, com nuvem, tocar harpa, e que isso não é coisa de adulto. E aí, queridos, o que, por exemplo, esse autor Lewis, ele vai comentar, é que isso é um mau entendimento do que é céu. E do que a Bíblia está dizendo quando ela se refere ao céu. Lewis até vai dizer, quem não sabe ler livro de adultos, que não leia, porque ele está dizendo exatamente uma resposta a esses que dizem, que falam sem entender daquilo que a Bíblia diz. E será que você também, em algum momento, também não pensou, esse ensino sobre o céu cabe muito bem lá atrás no departamento infantil, ensinar sobre o céu, sobre as ruas de ouro, sobre a casa que Deus está preparando, enfim, sobre os anjos. Mas tudo isso é um não entendimento do que a Bíblia fala sobre a nossa esperança e sobre a vida após a morte. Em primeiro lugar, por exemplo, queria ler um texto que é importante para a nossa própria convicção. Pedro é aquele que vai dizer o seguinte, lá no capítulo 1 da sua carta, da segunda carta, verso 16. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então Pedro, o apóstolo Pedro, é o primeiro que vai dizer assim, olha gente, primeiro vocês entendam uma coisa. Aqui ninguém segue fábula, historinha, lenda. Nós falamos daquilo que nós vimos, que nós presenciamos. Pedro, aqui ele se coloca como testemunha ocular. Ele viu Jesus ressurreto. E aí, é claro, existem coisas que cabem dentro da nossa esperança e da nossa fé. São coisas que estão no futuro, mas que não são fábulas. Cristão não acredita em lendas, em historinha. Nós temos uma esperança concreta. Agora, o que a gente tem que entender sobre o que a Bíblia fala sobre o céu? Nós temos que entender que quando a Bíblia fala sobre o céu, sobre o paraíso, ela está nos revelando alguma coisa que seria inexprimível, descrevendo para nós um lugar ou uma situação que não pode ser descrita, porque é completamente diferente do que aquilo que nós conhecemos hoje. Ou seja, de fato não dá para entender ou descrever o que vai ser o céu, o que vai ser a vida após a morte. Então, nos é colocado algumas coisas para que a gente entenda o valor. Então, quando a Bíblia fala em ruas de ouro, por exemplo, significa que
no céu terá ruas de ouro? Não, não significa isso. De maneira nenhuma. Mas o ouro significa que tudo que a vida eterna e a nossa vida com Cristo é permanente como o ouro é permanente. Que é uma situação onde não há corrosão, não há desgaste. A eternidade não há desgaste. Como o ouro não tem. E que é uma vida em todos os seus aspectos preciosa, como o ouro também simboliza isso. A preciosidade dessa comunhão com Cristo e com os irmãos. Então passa por aí. Não tenha expectativa de literalmente andar em ruas de ouro. Não faz sentido. Até porque Deus não é adepto da ostentação. Não faz parte do seu caráter, não combina com o seu caráter. Você pensa, lá no céu a rua é de ouro, as mansões celestiais são de ouro, a maçaneta é de ouro, a torneira é de ouro. Você acha que Deus é adepto da ostentação? De maneira nenhuma. O ouro simboliza o valor, a eternidade. Assim como quando se fala em coroa, também não precisa entender que você vai receber uma coroa. Literalmente falando, cada um vai ter uma coroa. Não, mas isso fala da majestade de Deus que é dividida conosco. É disso que se fala a coroa, por exemplo. E aí Lewis vai dizer que quando se fala sobre música no céu, harpa, não significa que o céu vai ser esse louvorzão sem fim. Mas então por que as metáforas de música, instrumentos musicais, harpas? É para que a gente entenda, porque a música comunica conosco de uma forma que nenhuma outra coisa comunica. Aquilo que às vezes a gente sente cantando, não dá para ser explicado de uma outra forma. Então, a música nos comunica alguma coisa que vai ser esse sentimento ou essa vida que nós vamos ter junto com Deus, que às vezes eu não consigo explicar aqui, mas um cântico que a gente cantou aqui consegue trazer para nós um sentimento de identificação. Mas não significa que o céu vai ser um louvorzão sem fim. Mas a música hoje nos ajuda a entender o que vai ser um pouco do céu. Então essas são algumas coisas que nos ajudam a entender que quando se tenta falar sobre o céu e a vida após a morte, é alguma coisa que nós não conhecemos. Então a gente só tem algumas figuras, algumas imagens, alguns símbolos daquilo que vai ser imensamente melhor do que a gente possa imaginar. E só para encerrar isso, eu estava ali pesquisando, lendo isso aqui, pensando sobre a expressão e a expectativa em relação às mansões celestiais. E eu pensei assim, de onde que se tirou o conceito de mansões celestiais? E aí eu falei, será que tem algum lugar na Bíblia que tem mansão celestial? E aí, assim, eu fiz uma pesquisa rápida, né? Se os irmãos depois acharem mansão na Bíblia, me passem. Mas num primeiro momento eu não achei nenhum lugar que tivesse mansão na Bíblia. Mansão celestial, porque é mansão, né? Enfim. Aí eu me lembrei também, nós cantamos essa semana em algum lugar, né? Hinos que contêm essa expressão, mansão celestial ou mansão, né? Por exemplo, peregrinando tem essa expressão, né? Daí eu me lembrei, tem uma estrofe que diz: a luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão. Expectativa, creio que o hino está falando uma expectativa de céu, para a mansão. E aí isso nos remete a João 14, verso 2, que Jesus diz: na casa do meu Pai há muitos aposentos, e eu vou preparar lugar para vocês. E aí eu pensei, bom, deve ser daí. O conceito de mansão celestial vem do fato que Jesus diz:
na casa do meu pai, essa é uma casa que tem muitos quartos. E eu estou preparando um lugar para cada um de vocês. Logo, o pai mora numa mansão. O que é uma casa com muitos quartos, sem número de quartos, para caber todo mundo? Isso é uma mansão. Então, creio que vem daí. Agora, é claro, a gente consegue entender. Tem gente que diz que esse texto, João 14:2, nem está falando de céu, de galardão, e nem está falando da morada celestial. Eu nem quero entrar nesse aspecto. Vamos supor que esteja falando de céu. Nós sabemos que isso não significa literalmente que Deus tem uma grande mansão e que Ele está preparando um quarto para cada um de nós. Mas isso significa que há lugar para cada um de nós. A mensagem é essa. Que eu sou bem-vindo lá. Tem um quarto para mim, tem lugar para mim, está sendo preparado, que eu sou bem-vindo, eu sou filho agora. Essa é a mensagem. E aí tem um aspecto que eu acho interessante. Mesmo que a gente entenda que exista uma mansão celestial, que é a casa do Pai, é uma. O conceito de mansões, onde cada um tem a sua, não tem nada a ver com a Bíblia, nunca teve em nenhum texto. E é importante que você se lembre que o contexto de casa, mansão, ele é muito terreno. E ele só faz sentido aqui, onde a gente precisa manter as pessoas longe. Porque para que serve casa, quarto, parede, se não para me separar de você? No céu, a comunhão é plena. Então no céu não tem parede. Porque não tenho razão nenhuma para me manter afastado de você. Ou de Deus, ou de qualquer um. Então, entende? No céu, o que nós vamos viver é a comunhão. Então eu não vou querer estar separado de alguém. Não tem coisa mais ridícula do que a gente pensar que nós vamos morar numa mansão sozinho no céu. Só para deixar claro para todo mundo que nós nos livramos da pobreza. Deus nos tirou da pobreza e felizmente, finalmente, eu tenho a minha casa própria, a minha própria mansão. E aí a gente viveria isolado? Não, de maneira nenhuma. No céu, seja lá como for esse céu, nós vamos querer estar sempre juntos dos irmãos, uns dos outros e com Deus. Não há lugar e nem necessidade para paredes, de nenhuma forma. Então é só a gente pensar um pouquinho sobre a nossa própria esperança, sobre o que é céu para nós. E aí a gente vai perceber que essas ideias infantilizadas não estão na Bíblia. Estão no imaginário popular, em algum lugar, e a gente simplesmente nunca parou para pensar sobre elas. Pois bem, deixe-me falar mais algumas coisas antes da gente terminar. A esperança cristã se expressa no anseio pela eternidade. Quero trazer esse texto de Paulo, que fala muito sobre isso. Ou pelo menos expressa a experiência de Paulo nesse sentido. Paulo diz assim: estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Eu acho fantástico porque esse texto expressa exatamente a relação que Paulo tinha com a esperança cristã. Ele queria estar com Cristo. Ele tinha esse anseio do céu, do estar com Cristo. Mas ele sabia que ele estava dividido, porque ele tinha ministério, ele tinha alguma coisa para fazer aqui ainda, ele tinha missão, ele tinha gente para cuidar. E aí ele fala, meu coração está dividido. Eu quero morar com Cristo de uma forma definitiva, eu anseio pela vida eterna, quero do fundo do meu coração. Mas ao mesmo tempo,
eu sei da necessidade dos irmãos, tem tanta coisa ainda para fazer, tem tanta gente para ouvir o Evangelho, eu também quero ficar aqui e cumprir essa missão o máximo que eu puder. Então esse texto é maravilhoso porque ele exprime esse lugar do que acontece no coração de Paulo. Agora, o que é triste, irmãos, é que o que é isso que acontece no coração de Paulo não é geralmente o que acontece no nosso coração. Eu sempre penso muito sobre isso. Eu tenho encontrado poucas pessoas, que eu percebo que têm essa vontade de ir para o céu. É claro, todo mundo quer ir para o céu depois que morrer, mas ninguém quer ir para o céu agora. Ou pelo menos, é o que eu falo assim, nas minhas conversas, e eu sempre falo, tem uma pessoa só que eu já ouvi, uma mulher que diz: pastor, eu preferia ir para o céu agora. Essa é a única pessoa que eu conheço que fala isso. Os outros, todos que eu conheço, não estão com pressa nenhuma. O céu pode esperar, como dizia aquele filme antigo. E eu não sei, isso fala alguma coisa sobre nós. Porque a esperança cristã da vida eterna não é alguma coisa que mexe conosco. Tá? Posso estar sendo injusto com você. Você pode ser uma dessas pessoas que aguarda com ansiedade o céu. Mas não é o que eu sinto, e não é o que eu sinto em mim mesmo. Eu também não estou com muita pressa não, irmãos. Mas eu penso que tem alguma coisa errada conosco por não desejarmos esse encontro com Cristo da forma com que Paulo explica aqui. E aqui, mais uma vez, eu cito o Lewis, e ele falando sobre esse assunto, ele vai dar duas razões para que isso aconteça conosco. A primeira delas é a seguinte, já citando as palavras dele. Uma das razões dessa dificuldade é que não tivemos uma boa formação. Toda a educação atual tende a fixar nossa atenção nesse mundo. Em outras palavras, o que Lewis está dizendo aqui é o seguinte: é culpa da nossa cultura. E a nossa cultura, meus irmãos, é materialista, é imediatista. Nós somos treinados a ter essa expectativa de que o melhor da vida tem que ser aqui e agora, é fruto dos bens materiais, é fruto do meu trabalho, e que é por isso que eu luto e brigo. Esse é o mundo onde a gente vive, e infelizmente, muitas vezes, essa é também a forma como nós tocamos a nossa vida. Nós não temos nenhuma expectativa de céu. Nós queremos viver aqui e agora tudo de bom que a vida tem nos oferecer. Tem a ver com a nossa formação. Tem a ver com aquilo que a gente é bombardeado desde criança sobre a vida. Na televisão, na cultura, na escola, dos nossos pais, a pensar somente no aqui e agora, o que a vida tem para me oferecer aqui e agora. Então, não há uma cultura da esperança, daquilo que a vida nos reserva no porvir. Isso se reflete, por exemplo, na nossa cultura, na nossa música. Eu estava conversando com alguns alunos isso essa semana, essa é uma resposta que eu ainda não tenho. Por que algumas décadas atrás os hinos e as canções, os louvores falavam de céu, falavam de volta de Cristo, tinham as metáforas da esperança, falavam até da mansão, mas hoje nós não temos nenhuma referência à esperança cristã do céu, da volta de Cristo, do galardão. É interessante pensar. Será que nós nos tornamos ainda uma sociedade ainda mais materialista e imediatista? E não nos interessa o que está reservado no porvir? Sabe qual é uma das sociedades cristãs que tem os hinos mais profundos relativos à esperança do céu? Dos negros da América, dos Estados Unidos, que viveram a experiência da escravidão e da segregação que veio após a escravidão. Se você estudar a enologia do negro spiritual, que eles chamam, né, aquele gospel blues,
que influenciou a música, são letras que falam de esperança, de céu, da vida além do rio, das promessas da volta de Cristo. E a razão é muito simples. Eles sofriam. A vida presente reservava o sofrimento. E quando você sofre, você tem que buscar a sua esperança além do aqui e agora. Então, irmãos, uma das razões de que a gente não precisa da esperança cristã é muito simples, é que a nossa vida é muito boa. Deixa a coisa apertar um pouco mais e você vai precisar da esperança. Você vai precisar de ter uma fé firme de que a vida não acaba no aqui, agora. E outro, Jesus vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Confronto a esse materialismo de hoje. A segunda razão que Lewis coloca aqui é a seguinte. Outra razão é que quando o verdadeiro anseio pelo paraíso está presente em nós, nós não o reconhecemos. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: você tem sim o desejo pelo céu dentro de você. A questão é que você não sabe que é isso. É isso que ele está dizendo. Nós não sabemos que a esperança cristã é exatamente isso que nos incomoda. Então aqui ele está dizendo que todos nós temos a experiência de buscar nessa vida a realização da nossa alma. E aí você busca na realização profissional, aí você busca num casamento perfeito, aí você busca na realização dos seus sonhos de conhecer o mundo, aí você busca... E sempre que você alcança algum desses objetivos, você percebe que ainda não é aquilo, não estou feliz, isso não me realizou. Por que eu não estou feliz? Eu consegui aquilo que eu busquei como meta na minha vida. E Lewis está dizendo, nós temos um anseio da eternidade dentro de nós e nós não sabemos o que é isso. E ele diz, isso não pode ser realizado, ele não pode ser preenchido com outra coisa a não ser a eternidade. Ou seja, nós temos sim fome do céu, nós temos sim fome dessa morada junto com Deus, nós temos sim fome da vida eterna. Você só não sabe que é isso. Isso está dentro de você. Você ainda pensa que é o seu desejo de conhecer a Itália. E que o dia que você conhecer a Itália, você posso morrer. Não, o dia que você conhecer a Itália, você vai falar, quem sabe se eu conhecer a Alemanha? Não, o nosso anseio é pelo céu, é pela eternidade. Há alguma coisa dentro de nós que só vai se satisfazer quando a gente ter esse encontro pleno com Deus. Alguns textos são muito preciosos, falam desse aspecto da nossa alma. Salmo 42, 1 e 2 diz, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Um outro salmo, os salmos têm muito essa linguagem, né? 27:4 diz, uma coisa eu pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. O que é isso, meus irmãos? Senão essa fome, essa busca da nossa alma pela eternidade, pela concretização dessa salvação. Ela está dentro de nós, nós que muitas vezes não a reconhecemos. E aí eu termino com mais uma frase do Lewis sobre a esperança. Ele diz, tenho de manter viva em mim a chama do desejo pela minha verdadeira terra natal, a qual só encontrarei depois da morte.
e jamais permitir que ela seja arrasada ou caia no esquecimento. Tenho que fazer com que o principal objetivo de minha vida seja buscar essa terra e ajudar as outras pessoas a buscá-la também. Então, queridos, isso é um pouco do que é a esperança cristã. Esperança cristã precisa ser exercitada. Pelo que a minha alma anseia, busca. Onde está o meu sonho de casa própria, né? Ou de morada? São coisas que nós temos que refletir. Por que o céu não é uma preocupação minha? Será que eu me tornei uma pessoa materialista? Que o que importa é o aqui e agora? Será que eu sou uma dessas pessoas que quer acumular tesouros na terra, como Jesus disse, que a traça e a ferrugem consomem? Será que eu pedi de perspectiva de que a minha herança por parte de Deus é uma herança espiritual? Que o Senhor nos devolva a esperança cristã. E que o nosso coração tenha essa convicção da vida eterna, como nunca teve antes. Que a gente renove nossa aliança. Porque creia no que eu estou falando, meus irmãos. Um dia isso nos fará falta. Se eu e você não temos uma firme convicção na nossa esperança de morada celestial, um dia isso vai nos fazer falta. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Senhor, por todas as suas promessas, que são inúmeras. Obrigado pela obra da salvação, da redenção, que é tão maravilhosa. Tudo aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, com a tua igreja, mas que a gente entende aqui que muitas delas só vão ser plenas nesse futuro que nós esperamos, após a nossa morte. E aí nós seremos redimidos, nosso corpo será ressurreto, redimido. Todo mal será tirado de nós, todo sofrimento, toda doença. E nós vamos experimentar da sua presença, da sua bondade, do seu amor de uma maneira plena. Nos ajuda, Senhor, a cada dia nos alimentar dessa esperança. Renova os nossos pensamentos, nossos sonhos, nossos propósitos. Queremos, Senhor, a cada dia nos firmar na Tua palavra, nas Tuas promessas, e aguardar, como diz Paulo, ansiosamente, aquilo que nos é reservado, a nossa adoção de filhos, a redenção dos nossos corpos. Transforma o nosso coração. Tira-nos, Senhor, do materialismo da nossa época. Renova a nossa esperança, a nossa fé, nosso amor. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém.